pensar, puxa, como é que eu posso fazer diferente disso? Uma marca, ela não precisa ser só uma marca. As coisas começam a fazer mais sentido quando você nicha e quando você começa a entender as suas próprias motivações. Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Olha pra cá. Bom dia! Bom dia, pessoal aqui do Pod Moda que está nos acompanhando ao vivo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda e bem-vindo você que está aí a mais um episódio do Pod Moda, o seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito. Eu sou a Lana Alves, da equipe Moda de Sucesso. E esse aqui, gente, é o episódio de número 011, onde a gente vai falar com a Duda Malucelli hoje, da OV Intimates, sobre storytelling de produtos de moda no Dia dos Namorados. Vou começar apresentando rapidamente a Duda antes de passar a bola para ela aqui. A gente já está no aquecimento para mais uma data extremamente comercial e importante para o nosso calendário, para você que tem um negócio de moda e quer vender muito nesse Dia dos Namorados, seja moda masculina ou feminina. Talvez infantil não vai dar tanto bom quanto a gente pode citar algumas coisas aqui, mas esse é para você já fazer o que precisa ser feito em preparação para o dia 12 de junho, que é Dia dos Namorados aqui no Brasil, se você está aqui no Brasil. Se você está ouvindo fora, pega essas dicas para usar aí no dia de São Valentim, também 14 de fevereiro. Bom, a Duda, gente, ela é fundadora da OV Intimates, né? Também conhecida lá no passado, para quem se lembra, da Ovelha Negra, né? É uma marca de lingerie, artigos e conteúdos acerca da intimidade da mulher. Há 10 anos, a Duda estuda sexualidade e empreendedorismo e procura transformar a vida das mulheres através da comunicação e da desconstrução dos padrões vigentes nas redes sociais. Atualmente, ela auxilia outras empresas e marcas a buscarem alternativas para uma comunicação mais assertiva em suas redes sociais, assim como na humanização dos processos. Isso que a gente vai falar aqui hoje sobre storytelling e como você pode aplicar isso agora, já em preparação para essa data tão especial, para a gente contar aí uma história que vai envolver seus clientes em preparação para o Dia dos Namorados. Bom, a Duda é formada em estilismo e confecção industrial, já fez especializações em branding, né? Estudou arquitetura e urbanismo também, né? E é formada em artes visuais pela UFPR aqui no Paraná. Você pode encontrar a OV Intimates no www.ovintimates.com e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho da Duda aqui. Então, Duda, seja bem-vinda ao nosso episódio, onde a gente tem muita coisa para falar aqui em preparação para o Dia dos Namorados. Conta um pouco mais pra gente sobre a tua trajetória aí, como que você começou a se interessar pela moda, pelo estilismo, como que surgiu a ideia de criar a sua marca, para contextualizar um pouco, o povo te conhecer um pouco e a gente já pegar os ganchos aqui para os nossos assuntos principais. Beleza. Bom dia, gente. Obrigada, Andressa, né? Primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Uma pessoa que é tão reconhecida por ajudar marcas de moda e por cuidar tanto dessa área. Então, é muito legal para mim poder também ter meu trabalho reconhecido, né? E poder falar com todo mundo aqui, dar essas dicas. Muito bom te ter aqui, né, gente? Todas essas dicas são bem-vindas sempre. Super legal. E para mim é legal também porque Dia dos Namorados eu acho que é assim a data mais importante do ano para quem trabalha com lingerie, sim, né? Sim. É o nosso Natal. É o nosso Natal. É a época que a gente mais vende, né? Sim. Pelo apelo em si da peça. Mas falando aí sobre a OV que começou, como você citou ali, Ovelha Negra, né? A gente começou há 10 anos atrás, em 2013, e foi uma caminhada um pouco sozinha, com muita ajuda, com certeza. Eu tenho certeza que eu só cheguei aqui porque muita gente, né, contribuiu para esse caminho da OAB, mas ela foi, assim, um sonho. Foi um projeto de TCC do curso de estilismo e confecção industrial, que eu comecei lá no Senai. E, na verdade, assim, desde criança eu gostava muito de moda, eu sentia atração por aquilo, e eu tinha uma ideia, talvez, assim, romantizada da moda, né? Aquilo de revista, de a gente ver em filme, então. Mas eu gostava muito de desenhar e de criar peças, e eu, assim, sabia que de alguma forma eu trabalharia com isso. Mas quando eu estava ali mais velha, né, perto de decidir o que eu ia fazer, eu morava com as minhas irmãs, não morava mais com meus pais, eles eram separados. E eu lembro que rolava assim uma pressãozinha da família no sentido de, puxa, a moda não dá dinheiro. Que isso vai fazer de verdade, filha. Que isso vai fazer de verdade. E aí eu não sabia o que fazer, testei lá, fazer o vestibular para arquitetura e passei. E era federal.
Então, meus pais ficaram, nossa, isso é muito legal, vai lá e faz. Nada mal, né? Para um pai, uma mãe, uma arquiteta na federal, ó, que orgulho. Orgulho, só que eu não era feliz. Não, né? E é um curso, assim, muito puxado, muito... Sim. Precisa de muita dedicação, né? Exige muito da pessoa. Então, quando você não tá feliz fazer uma coisa que te exige muito, parece que é 3 vezes mais pesaroso, assim, te tira muita energia. E eu fiquei doente, sabe? Eu fiquei muito triste. E aí eu lembro que foi uma época difícil da minha vida e que eu não queria mais seguir com aquilo, né? Mas tinha o anjinho ali falando, sabe? Continua, termina a arquitetura, é importante. Eu acho que mais por uma questão de status que as pessoas viam. Né? Até que um belo dia eu falei... Eu resolvi mudar. Então... Exatamente. Eu assumi que eu era a ovelha negra da Exatamente. E aí eu falei, isso não é pra mim, gente. Eu via meus colegas, assim, super dedicados, fazendo coisas incríveis, sabe? E pra mim aquilo exigia demais, sabe? Não é pra mim. Fui lá, testei fazer um vestibular de moda, mas meio assim, escondida, minha madrinha que me levou. No Senai. E aí deu certo, eu falei, vou começar em paralelo. Bem louca, porque eu fazia arquitetura de manhã e de tarde, trabalhava nos finais de semana no shopping e fazia moda de noite. Só que uma hora não ia dar certo. Aí eu tranquei a arquitetura, deixei algumas matérias assim para dizer que eu ainda estava fazendo, sabe? E comecei moda de noite e me apaixonei pelo processo. E, na verdade, eu me apaixonei pela realidade da moda, que é aquilo que a gente vê no dia a dia, o corte, a costura, os processos. E por ser um curso técnico, né? Eu fiz o técnico de estilismo. Sim. Eu acho que você coloca muito a mão na massa, sabe? E pratica muitas coisas que talvez na universidade a gente via ali no começo, pelo menos, muito em teoria. Né? Então, eu curti muito isso. Eu já queria fazer estágio, daí comecei a estagiar, e daí cada vez menos a arquitetura foi tendo espaço na minha vida. E aí, quando eu vi, eu já estava... Eram 2 anos de curso, então passou super rápido. E no TCC desse curso, né, a gente foi... Cada semestre era como se fosse um TCC. Mas no último, eu tinha trabalhado assim com cueca e adorava fazer underwear masculino, porque eu achava que era simples, descomplicado, não precisava de muita coisa e eu gostava de uma vibe mais minimalista. E aí eu achava que ia super por essa linha. Né? Só que no meu TCC, como eu já tinha trabalhado ali com cueca, o meu orientador falou, por que você não faz lingerie? E aí eu falei, não, puxa... complicado, difícil, renda, é uma coisa muito feminina, eu não me identifico, olha só. Quanta coisa eu não sabia, né? Eu não me identifico muito, e lacinho, eu não curto, sabe? Ele falou, olha, vai ser um desafio bom para você, faz isso. Começa a estudar essa área, você vai sair com uma bagagem a mais ali, né? Professor bom. Maravilhoso, a gente é amigos até hoje. E ele me incentivou bastante. Eu falei, tá bom, vou aceitar o desafio. Só que quando eu comecei a estudar o mercado de lingerie, eu entendi que o buraco era muito mais embaixo, né? Porque a gente tá falando ali de mulher, da representação da mulher. Sim. Aí eu entrei nas questões todas de feminismo e que estão muito atreladas à própria comunicação da lingerie em si. Né? Porque a mulher ainda era colocada muito, claro, são 10 anos, né? Então a gente avançou muito, com certeza. Mas a mulher era muito colocada ainda num espaço de objeto para ser consumido com a lingerie, né? E aquilo não fez muito sentido na minha cabeça, porque eu venho de uma família onde as mulheres têm muita força. E aí eu lembro de uma propaganda com a Gisele Bündchen, que eu comecei a estudar propaganda, comunicação de lingerie para criar todo o projeto, né? Porque o TCC lá, no Senai, você precisa fazer tudo, né? Como se fosse realmente uma empresa de verdade. Sim. E aí eu comecei a estudar as propagandas, e eu vi uma propaganda da Gisele Bündchen que ela falava assim, amor, bati seu carro, aparecia ela de roupa falando isso. Eu lembro. Não era da Hope? Era da Hope. Eu lembro. E, assim, hoje eu sou super fã da Hope, porque eles mudaram muita coisa, né? Mas foi essa propaganda, assim, que me marcou e até, assim, que me incentivou a fazer muitas coisas, né? E, enfim, eu lembro de ver a propaganda que ela falava isso de roupa, aparecia jeito errado, e daí aparecia ela de lingerie. Eu lembro exatamente da campanha. Eu olhei aquilo e fiquei pensando, ué,
ela não tem dinheiro para pagar o carro, ela dirige mal. Uma série de coisas aqui, né? Ela tem que pedir pro marido, e daí ela tem que pedir de lingerie. Eu nem consegui ver o machismo, porque machismo ainda era uma palavra distante, assim, no meu vocabulário, no meu entendimento. Mas eu só achei aquilo muito estranho. E aí, conforme eu fui pesquisando, entendendo, né, o que eles estavam querendo passar ali na propaganda, que eu falei, entendi. Que sem graça. É pra dizer isso. Não gostei. Sabe? Sim. E aquilo eu acho que acendeu, assim, uma fagulha, e eu comecei a pensar, puxa, como é que eu posso fazer diferente disso? Porque, assim, eu não me identifico com isso, e eu acredito que a maioria das mulheres que eu conheço também não se identifica com isso. Sim. Né? Eu conheço mulheres fortes, mulheres que têm seus próprios carros, ou mesmo que não tenham. Essa não é a forma Começa de por aí, né? Tem o meu próprio carro. Que dirigem bem, por que tá implícito tantas coisas ali, né? Sim, a que ponto chegamos? Então. A que ponto estamos deixando de chegar, graças a Deus, né? Então, porque exatamente. O quanto isso era comum, né? E aí você começou a Ovelha Negra. Aí eu comecei a Ovelha Negra, na verdade, com a proposta de trazer uma comunicação diferente para conectar com mulheres de verdade. Não com a mulher da propaganda, não com a mulher que estava sendo representada. E assim, não era só essa marca, não era só essa propaganda. Era um conjunto, assim, de coisas que aconteciam na comunicação de um modo geral, na televisão, revista, em tudo, que ainda hoje acontecem, mas eu acho que isso está perdendo espaço, né? Mas de uma forma que era meio estranha. Enfim, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa diferente para mulheres, talvez como eu, como as que eu conheço, que eu acho que elas não estão sendo representadas, né? Sim. E aí eu fui trabalhar em lojas de lingerie, e mais do que isso, eu via assim, por exemplo, a marca mandava lá a campanha dela, e aí tinha uma campanha em vídeo, tinha um catálogo. E aí no vídeo, ainda que fosse uma modelo super magra, sarada, silicone, padrão, super... Sempre. Ela tinha, assim, poros, pintas, dobrinhas, sabe? E aí, na campanha fotográfica, ali no catálogo, ela tava, assim, retocadíssima. E aí você ficava, mas é a mesma pessoa, sabe? Nem parece a mesma pessoa. E sempre aquela coisa, assim, uma mulher muito produzida, com um saltão alto, esperando por alguém na sua casa casualmente. Daí também ficava pensando, quem faz isso, né? Quem fica em casa, assim, esperando o marido ou a companheira, enfim, esposa chegar dessa forma, né? E aí eu comecei a relacionar cada vez mais ao fato de que nós mulheres éramos colocadas, assim, numa posição de sempre estar à espera ou para agradar alguém, né? E ela presente, né? Eu lembro que a gente falava, tantos anos que eu trabalhei com lingerie, a gente falava, tipo, um presente, né? Pro cara, tipo, abrir o presente, assim, aquela laçarada, aquelas fitas todas. Tem um lugar para isso também, mas era assim, era a única narrativa. Isso é muito verdade. Era a única narrativa. Muito louco. E aí você trabalhava em loja de lingerie, já sabia fazer, e quando que você começou a pôr a mão na massa ali, fazer suas primeiras peças, vender, enfim? Quando eu apresentei o TCC, que aí estava com a ideia formada, assim, que era já Ovelha Negra o nome, eu já tinha desenvolvido toda uma coleção, né, e eu estava trabalhando em lojas de lingerie, eu comecei a pegar pequenas encomendas, assim, porque como eu estava muito começando, eu não conseguia ainda comprar muito tecido, né, fazer uma produção grande. Então, eu comprava um pouquinho, pegava algumas encomendas, não era eu que costurava. Mas eu fazia todo o resto, assim, a comunicação, a venda, né, o site, o Instagram, o Facebook, tudo que... Né, e você tinha uma costureira ou uma pessoa da sua confiança que fazia? Isso, eu tinha uma costureira que fazia, só que levava, assim, um mês, porque a gente fazia, e daí ajustava a modelagem, e era uma coisa sob medida, sabe? A cliente me passava as medidas, então a gente fazia tudo em cima daquelas peças, né? Mas foi assim por mais ou menos 1 ano, 2 anos, até que eu abri a empresa formalmente, né, com CNPJ, tudo. E com uma prima minha, que daí começou a me auxiliar um pouquinho no marketing ali, mas era ainda uma coisa bem artesanal, bem caseira, né? E eu trabalhava em outros lugares. Isso, bem exclusiva também. Sim. Foi depois de uns 3 anos de marca que a gente começou a produzir, assim, um pequeno estoque e fazer PMG, que era o que eu tinha aprendido no Senai, sabe? Mas eu também comecei a entender que se eu estava representando ali mulheres reais, e a gente sempre teve uma política de não usar Photoshop, ou retoque, ou diminuir, ou fazer qualquer daquelas coisas que eu via outras marcas fazerem, né? A gente queria também poder, como é que eu posso dizer, atender mulheres que eram gordas, né? Que
todo mundo coloca, né, no plus size, enfim. Mas sem eu precisar tirar medida, porque eu vi que essas mulheres também tinham uma demanda de serem atendidas à pronta entrega. Sim. Né? E de não encontrarem isso em nenhum lugar, em marcas, não apenas de lingerie. Né? Eu sei que hoje tem muitas outras marcas também que atendem esse público exclusivamente, mas eu acreditava e acredito até hoje que elas têm que ser acolhidas. Né? Eu entendo que, como eu, né, naquele momento, quando você é pequeno, você não consegue ter uma grade de tamanhos muito grande. Sim. Né? Porque a produção tem muito custo. Né? E falando por mim mesmo, pelas minhas próprias limitações, eu não aprendi isso no meu curso. A logística da grade que você tem que fazer, quantas peças por tamanho, isso Exato. Infelizmente... E exige muito, porque você tem que realmente conhecer o público, né? E entender de medidas, entender da modelagem. E erro e acerto, né, o tempo todo, se reinventando ali, tentando fazer de novo e melhorar. E foi só em 2018 que eu consegui ter peças à pronta entrega para esse público também. Foi, então, assim, um passinho de cada vez, sabe? Mas com muita pesquisa, a gente fez entrevista com mais de 60 mulheres. Legal. E dando a peça para elas, falando, e aí? O que você achou? Né? Ficou legal, não ficou legal? Até a gente chegar numa modelagem que a gente acredita ser melhor, assim, né? Mas muito legal, Duda. E aí você foi continuando ali até esse momento que a marca realmente começou a tomar reconhecimento, né? Eu lembro que eu voltei para Curitiba em 2016 e aí eu ouvi falar já da Ovelha Negra. Acho que quando eu fui no Bike Café, na Horta Café, tinha alguma relação com vocês? A gente, sim. Tinha alguma coisa lá, tinha algumas peças lá. E eu tava com uma amiga que me comentou, daí eu entrei no Instagram, eu conheci, acho que foi o primeiro contato que eu tive com você. Eu tenho uma amiga que o marido dela é um dos fundadores do Horta e a gente teve uma sociedade, assim, por um tempo, não era uma sociedade no papel, mas era uma sociedade, assim, que deu muito certo, a gente fez vários eventos juntos, porque ela tem uma marca de underwear masculino. Isso, Aí a gente fazia justamente campanhas de Dia dos Namorados, certo, né? E eventos e tudo mais. Isso mesmo. Que legal. E é muito legal, né, que a gente vai conversando, assim, o bom do podcast é isso, né, que é uma conversa mais livre, assim. Isso que você falou, que você começou com cueca, né, e tudo mais. Eu também comecei no masculino, eu era apaixonada por moda masculina, apaixonada, e, assim, eu tenho 2 irmãos, eu tenho vários primos, né, e tal, então eu conhecia muito, eu gostava muito de ajudar homens a se vestir, porque eu falava, né, coitados, é sempre aquela coisa, era mais lá, né, nos anos 90, não pode gostar de moda, porque, é gay, porque toda aquela coisa absurda, né, e o meu irmão era muito vaidoso, e ele me pedia muita ajuda, assim, dica para ele se vestir legal e tal, então eu sempre tive aquilo, meu pai, né, e tal, o que eu uso com essa gravata, não sei o quê, e eu amava aquilo, então eu comecei a trabalhar com masculino. E foi uma coisa do destino, assim, quando eu estava em Londres, numa loja de departamento, eu já estava muito pronta para uma promoção há muito tempo, né, para eu ganhar mais, para eu ter um cargo lá maior, que eu tinha um departamento bem maior. E, né, não tinha um lugar para me pôr, e ficou aquilo, e eu naquela agonia, poxa, o pessoal era muito ambicioso, eu tinha muita clareza de onde eu queria chegar, né, na minha posição na empresa. E eles falaram, tá bom, André, só abriu uma vaga aqui, bem no teu perfil, no teu nível de salário e tal, só que em lingerie. Daí eu, tipo, não, mas não! Daí eu topei só pra, tipo, pegar, sabe, dar aquele passo na escada, assim. Eu falei, depois, quando abrir uma no masculino, posso voltar? Não, pode. Ficou acordado assim. E eu fiz muita cueca também, cueca, sunga, né, enfim. E era, enfim, né, desenvolvimento de produto, né, compras, fornecedor, tudo, que é a parte que eu mais gosto. E aí eu lembro quando eu cheguei no lingerie, primeiro o time, né, meu time masculino, a maioria... Não é a maioria, né? Porque a maioria acaba sendo mulher, mas toda a equipe de planejamento, tudo eram todos homens, né? E aí lá na lingerie era tudo mulher. E eu percebi que eu tinha um desconforto com aquilo. Acho que eu me sentia muito mais confortável ali, né? Até prova, né? Você tinha que provar cueca, né? Com modelo ali e tal. Eu me sentia totalmente à vontade, né? Com aquilo. Muito mais à vontade do que eu me lembro um dia que eu me vi numa situação, e você descrevendo aqui, acho que você vivenciou isso também. A gente, na Inglaterra, né, fazia até a taça J, a gente fazia, né, então as taças, assim, e a gente fazia a prova em 4 mulheres diferentes, né, então no 42 brasileiro, vamos dizer assim, né, 34B, no 36D, no 38F e no 36GG, alguma coisa assim. Então eram mulheres muito diferentes.
E a gente passava a tarde lá. Então, assim, era 2 modelistas, né? A modelista nossa, a modelista do fornecedor, a equipe toda de produto e de compras, a fornecedora, as 4 modelos, tudo numa sala, assim, ó, tipo desse tamanho, e a mulherada toda pelada lá, né? Porque, assim, era um tira e põe de calcinha, tira e põe de sutiã e tal, e aí a gente também se metia no meio, porque, isso aqui tá apertado, uma já tirava a blusa, já falava, ó, esse meu aqui tem esse aro aqui, não sei o que. A hora que eu me vi naquele momento ali, a mulherada toda tirou na roupa ali, e assim, senhoras, tinha uma planner que ela tinha, acho que 61 anos, uma monstra, né, do planejamento, de estoque, de tudo. Ela tinha muita experiência. E isso que você falou, a gente experimentava em mulheres reais, né? Então, assim, nenhuma tinha silicone, era peito de verdade mesmo, de mulheres maduras, às vezes, né? E eu lembro que um dia ali eu me senti meio, tipo, em pânico, assim. Eu falei, gente, como que eu lido com essa situação? E nesse momento eu vi o quanto que eu comecei a me envolver com o meu lado feminino também, com ajudar mulheres, que eu não tinha nenhuma experiência, vamos dizer assim, com a moda, nunca, eu sempre fui pro masculino antes, e enfim, foi uma transformação enorme pessoal para mim. E daí nessa época, você vê, isso era no início dos anos 2000, né? Então já fazem uns 15, 20 anos, acho que mais para 20 anos, talvez uns 18 anos. Eu comecei a me envolver com tudo isso e me apaixonei por lingerie de uma forma que daí eu comecei a estudar dança burlesca, me apresentei no Sorro, lá em Londres, e virou todo esse negócio. Só que era como você falava, total, porque era, né, moda masculina e tal. E, assim, o que a gente começa a ver, né? Tudo isso que você trouxe, né? Só que, assim, como você disse, 10 anos, muita coisa mudou, pensa em 20, né? Ou quando eu era adolescente, que já faz 30, vamos dizer, a cada 5, 10 anos tem grandes saltos disso, né? Então, quando a gente fazia realmente campanhas, veja, era uma loja de departamentos que atendia mulheres mais maduras, na verdade, nosso público era 50 para cima. E a gente tinha que fazer uma campanha de Dia dos Namorados, né? E aí era lingerie. E aí nosso best-seller era lingerie básica, bege, né? Aquela calcinha da Bridget Jones, né? Que era o nosso ícone, a gente vendia muito bem, inclusive aquela lá. E como que a gente traz uma mensagem de romance, de sensualidade, etc, né? E nessa época também explodiu muito a Jean Provocateur, que você deve, né, conhecer, que é a marca mais... Nossa, trazendo uma proposta completamente diferente. Completamente, né? E a gente fazia, né, muita pesquisa em tudo, né? E aí que eu comecei a me envolver nesse mundo da dança burlesca, né? E aí você via um outro lado do feminismo, da feminilidade, e como que a gente trazia isso. E foi assim uma transformação pessoal mesmo, né? Fora a técnica de você fazer um sutiã para um peito de verdade, né? Para um peito maduro, um peito grande, que é um grande desafio. É o produto mais desafiador de modelagem que você tem, né? Não é assim, alfaiataria, assim, vestido de noiva, assim, mas fazer um sutiã para um busto maduro, grande, com certeza. Grande, assim, as nossas modelos, assim, a gente fazia toda a ficha técnica sabendo que cada mama pesava 1 quilo. É 1 quilo em cada mama, sem qualquer sustentação nenhuma, simplesmente 1 quilo aqui. Você tem que levantar e tem que fazer isso de forma delicada, bonita, uma alça que não machuca, que segura. É muito complicado, bem complicado mesmo. Então, quando o pessoal fala, né, façam lingeries que sustentam, não é tão fácil assim, né? Todo mundo que topa, né? Já começa por aí, né? Cara, não é nada fácil, mano. Bom, mas muito legal, gente. Bom, e aí a gente começou, né, falando da OV, da história toda. E como que, justamente eu acho que vocês, né, estão há 10 anos, é bem quando essa narrativa começou a mudar mesmo, né, bastante. Eu me lembro claramente dessa propaganda da roupa, acho que eu trabalhava na lingerie na época, a gente achou meio cafonia, né, assim, mas foi super impactante. Isso era uma época que estava saindo daquele ciclo de propaganda de cerveja, que também era gostosa com a cerveja, tipo, vamos parar de associar uma coisa com a outra, pô, que legal, mas, né, dá para ser outra coisa. E aí, como que a gente trazia isso, né? E na lingerie também a gente fez um processo de ter os produtos mais sensuais e como que, mas na verdade, os nossos best-sellers também eram para mulheres mais maduras, que compravam um sutiã mais caro, importado, que tinha uma modelagem excelente, e é o nosso que a gente desenvolveu para ser a nossa versão também. Só que as pessoas têm essa expectativa, né? Chega o Dia dos Namorados, etc, etc. Então, vamos falar um pouco sobre o que é storytelling para o pessoal entender, né? Quem não conhece o termo, a gente tem, né, um dos nossos valores aqui, a acessibilidade
acessibilidade, né? Tudo estar acessível para todos, né? Que talvez tenham ou não conhecimento prévio. Né? Então, Duda, fala um pouco sobre o que é storytelling, branding e como contar essas histórias para o pessoal entender como que a gente atrela o produto, o público, ao que a gente está falando ali, né? Hoje com rede social e tudo mais, enfim. Primeiro, eu só queria dizer que tudo isso que você fez e viveu é o que também abriu espaço para que a marca que eu construí tivesse espaço, né? Eu vejo que é tudo uma construção. Sim, assim, que vai fazendo. Né? E eu sou quem eu sou hoje graças a mulheres como você, né? E tantas outras que construíram aí um ambiente mais acolhedor, que permitia que a gente também falasse sobre outras coisas. Pois é. Isso é importante. E as necessidades, né, das pessoas, porque eu vejo, assim, essas pessoas que estavam comigo lá nessa sala, né, a Su, né, a Su é que tinha mais de 60, assim, né, e ela estava nessa empresa há 40 anos, né, assim, ela entrou lá como trainee e ficou, então, assim, ela contava como é que era antes, tá, imagina, nos anos 80, nos anos 70, né, e, assim, que tinha a vergonha de fazer prova, então não se achava modelo para fazer prova, a vergonha das pessoas falarem, porque assim, a gente, para fazer um produto bom, íntimo, eu sempre tive essa bandeira, falava, manda trazer lá do CDU, manda fazer mais pilotos e vamos distribuir para a galera aqui experimentar. E aí tinha um dia lá na semana, tá com sutiã, o que você achou da calcinha e tal, não sei o que, vamos, né? E aí o pessoal tinha que falar, ó, eu achei que não sei o que, e aí ia no banheiro, olhava, tirava foto do meu próprio peito, apareceu, ó, em e-mail para um monte de fornecedor no mundo todo, entendeu? Peito de todo mundo aparecia, né? A gente cortava o rosto, né? Mas todo mundo já sabia, tinha umas pintas, né? As pessoas identificavam. E, assim, pra gente poder fazer um produto que atende, porque não atendia antes, porque todo mundo tinha vergonha de falar. A Europa ainda é muito mais vanguardista nesse assunto, principalmente a Inglaterra, né? Mas, assim, aqui no Brasil, muito menos. Então, quando eu voltei para o Brasil, primeiro tem essa coisa dos tamanhos ainda são inadequados, né? Essa coisa de 40, 42, 44 não serve. Não serve. Olha, na verdade, eu vou te falar que quando eu trabalhei em loja de lingerie, eles vendem um P como um tamanho 40. Eu vi uma pessoa até hoje. Não, é uma pessoa perfeita que tem silicone. E elas experimentam em modelo com silicone. Também. Eu falei, gente, a primeira prova que eu fiz aqui no Brasil, na loja de Rio, eu falei, mas essa é a modelo de vocês? Com todo o respeito, né? É o trabalho dela, mas ela é uma modelo fotográfica. Falei, tudo que você põe nessa menina fica bom, gente. Isso aqui, nada, é a mesma coisa. E 90% das marcas de lingerie do Brasil estão provando em modelo fotográfico. E vamos combinar, né? Quem são as pessoas reais na sua vida que você conhece que tem um corpão daquele, estão de acordo com aquele padrão? Exatamente. Né? E eu acho que como que você vai vender para uma pessoa se você está testando numa pessoa que há um percentual muito pequeno, isso, né? Da sociedade, que é uma pessoa que tem aquele corpo que trabalha com isso, sim, né? Então não faz sentido a gente querer que outras mulheres se encaixem naquele padrão. Sim, assim, ficou bom. É claro que ficou bom. Agora levanta você, Gui. Eu falava para o povo, trabalhar na minha equipe vai ficar pelado. Já na hora, era na lingerie, eu não tenho. Vai, levanta você, que número você usa? Tira as medidas. Então, tira a blusa aí, vamos ver, fica bom? Ah, não, olha aí, ó, tá escapando para fora, tá apertando gordurinha. Tem que ficar bom em todo mundo, tem que ficar bom, né? E aí que entra a modelagem ninja. Sim, e era isso que a gente... Essa era a nossa proposta, assim, trazer... Não que você tivesse um corpo para caber na lingerie, mas que a lingerie ficasse adequada no teu corpo, né? Que abraçasse você. Falando em lingerie, gente, se vocês já estão nos acompanhando aí, Alana, por favor, pode pôr na tela aí pra gente. Conheçam a OV Intimates, o arroba é @OV Intimates, né? Intimates, tá bom? Fala Intimates, né? E para vocês verem um pouco. A primeira coisa que me chamou a atenção na OV, quando eu comecei a conhecer vocês, foi que é uma ideia sensacional de preço, gente. Podemos falar sobre isso? Porque a lingerie, um sutiã, ele é extremamente complexo de fazer. Ele tem um monte de material, mas um monte, né? Forro, bojo, espuma, aro, um monte de elástico diferente, um monte de fecho diferente. Aí tem a renda que vai por cima, tem o bordado que vai por cima, aí tem o lacinho que vai por... A ficha técnica de um sutiã é uma das mais complexas que tem. Né? Mas eu sempre falava, quando eu estava surtando, assim, eu falava, eu vou largar tudo isso aqui e eu vou fazer minha marca do que eu ia fazer? E eu fazer só calcinha fio. Tipo a Hank Pank. Eu falava, isso aqui que eu vou fazer, olha só, regulagem lateral, faço de elastiquinho ali, minha vida vai ser sossegada, viu? Eu não quero mais isso aqui. Aí no dia seguinte eu voltava lá, mas vamos fazer um sutiã melhor? Eu tava lá, vamos gravar. E quando eu vi a OV, tem justamente essa proposta, um produto icônico de vocês, né? Fala um pouco dos seus produtos para o pessoal conhecer mais.
que você fez sutiã, mas quais foram os produtos que realmente marcaram vocês, assim, como produto icônico? Olha, o nome da marca era Ovelha Negra, né? E, assim, bom, a Rita Lee foi uma precursora, né, na verdade, de trazer esse conceito para um lado positivo, né? Para dizer que ser ovelha negra não é uma coisa ruim, como às vezes muita gente considera, né? Mas sim algo a ser enaltecido, algo a ser comemorado, algo a ser abraçado, né? Você é diferente, é isso que a gente queria trazer, né? Abraçar as pessoas que eram diferentes, que também não se sentiam confortáveis ou à vontade com aquela propaganda que colocava as mulheres nesse lugar, né? Com ser retratada de uma forma irreal, né? E, assim, de uma modelo que não existe nem na vida real dela, ela não é aquela pessoa, ela é um personagem retocado ali, porque é isso que as revistas, os fotógrafos, as campanhas fazem com as mulheres, né? Mas, enfim, a gente sempre, assim, abraçou o diferente, e por isso a gente fez um body escrito Ovelha Negra 2, na verdade, que a gente chamava de uniforme do rebanho, né? A gente se refere até hoje as ovelhas como ovelhas, e a gente fala que a gente tem um rebanho, né? E eu sou a pastora, no caso. Já me perguntaram se era pastora. E aí, às vezes, eu tenho que explicar, mas enfim, quem tá lá dentro, na comunidade, entende o termo, né? Entende a brincadeira, entende o que a gente tá falando. E esse body virou, assim, um produto icônico, porque é a forma delas se identificarem, né, entre si, de você saber que ela é uma ovelha também, sabe? E aí virou até uma brincadeira, que algumas falavam, eu vou aparecer no almoço de domingo da família com o body. Sabe? A gente fez uma versão praia também, as duas versões são para praia, mas a gente fez uma específica, né, em vermelho, e esses dois produtos ficaram sendo, assim, uns produtos icônicos que todo mundo procura, e até hoje, assim, que nesse momento a gente não está produzindo, porque eu estou ainda na minha fase de licença maternidade, né? Estamos numa temporada mães aqui no podcast, né, gente? Como vocês estão vendo. Mas fica esse produto, assim, até hoje como mais procurado e o que elas mais curtem usar, porque justamente, né, representa todo esse conceito, ele traz tudo isso, né, nessa peça, e elas conseguem, assim, mostrar, né, quem elas são só com uma peça de roupa já diz muita coisa, né? Que é uma identificação justamente do storytelling que vocês construíram ali, né? Justamente, né? Você perguntou do branding e do storytelling, eu percebo, assim, que essas duas coisas, elas são importantes para você contar uma história, porque as marcas sempre têm uma história por trás, né? E eu vejo que até outras marcas, eu sei que a do Bem passou por isso, até de criar uma narrativa, de criar uma história, né, das fazendas, das laranjas, eu li uma reportagem dele sobre isso, mas hoje as marcas já estão nascendo, assim, um pouco mais com essa história e buscando contar isso, mas a gente lá atrás não sabia muito, né, como fazer, e nem sabia que isso era hoje, né, que algo tão desejado, mas não sabia que isso viria a ser assim, ou enfim, não sabia muito bem. Não sabia nem que chamava storytelling. Não sabia nem que chamava storytelling, mas a gente tentou construir uma coisa, assim, pautada na verdade, sabe? Em contar, de fato, as coisas como elas eram, a história da marca, da onde ela surgiu, o porquê. E eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente sempre tem uma história ou algo legal para contar, sempre tem uma motivação. E pessoalmente, para mim, agora, principalmente mãe, quando eu vou pesquisar marcas de várias coisas que a gente precisa, né? Eu gosto muito de saber quando é uma marca de uma mulher mãe, que sentiu a necessidade daquilo, porque ela, né, justamente teve filhos, e aí ela não encontrou um produto que ela queria. E é isso, né? Você contar a sua história. E, claro, eu sou mãe, então eu tô, né, focando em marcas que nesse momento falam sobre maternidade, mas isso funciona para qualquer pessoa, né? Com certeza existe um homem de 30 anos que está procurando uma marca, ou assim, como seu irmão, né? Algo que ele realmente gostaria de ter, que gosta de se vestir bem. E é isso, você contar a história, por que você quer atender aquele público, né? O que te motiva a atender aquele público, como a marca é feita, de quantas pessoas ela é feita, como ela foi construída, sabe? E isso serve, né, não só para a questão da construção da marca em si, mas para o dia a dia, né? Porque hoje, com rede social, com Instagram, a gente vê que às vezes, o que é normal a gente não saber muito como usar, né? Mas enquanto marca, é importante que a gente lembre sempre, assim, de
qualquer coisa que a gente vai contar ali, criar uma narrativa mesmo. Para quem chegou agora, né, e isso acontece muito, tem gente que chega todo dia novo no perfil da marca, pode não entender por que eu tô falando ali pastora, por exemplo. Então tem uma narrativa, né? Eu tenho que explicar, talvez fazer uma breve menção toda vez, olha, pastora é por causa disso, 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 ou ter ali um destaque explicando o porquê do termo, né? Alguma coisa que as pessoas também possam entender e fazer parte dessa comunidade, né? Serem acolhidas também. Eu acho que para mim é isso, sabe? Tanto o storytelling, o branding, aplicando isso, né, um pouco mais nas outras áreas também, mas é um acolhimento, sabe? Um respeito ao cliente que você traz, assim, para incluir ele na sua vida, na sua rotina, né? E o branding, para mim, hoje, ele faz sentido quando a gente pensa que uma marca, ela não precisa ser só uma marca. Eu sei que uma marca já é uma grande coisa, né? Tem muita coisa envolvida por trás de uma marca. A gente que está no outro lado sabe bem disso. Mas é muito importante que você busque entender o seu cliente e trazer, por exemplo, o lifestyle dele, né, para tudo. Então, se você for fazer um papel seda e você puder criar algo nesse papel seda, uma estampa, uma forma de dobrar que vai trazer identificação para o seu cliente, isso é muito legal. E isso é bem, você trazer uma experiência, uma identificação em cada etapa do processo, seja na caixinha, seja, né, a gente fazia, né, uma cartinha escrita à mão para cada uma das ovelhas que compravam, sabe? Dando as boas-vindas ao rebanho. Então, tudo tinha muito cuidado, sabe? Eu acho que isso faz o seu cliente se sentir especial, fideliza, né? Sim. E cria também esse conceito de comunidade mesmo. Sim. Que eu acho que é uma coisa que... Uma razão de existir, né? Com certeza. Eu acho que podia até começar por aqui, isso que você comentou, porque a gente tem, né, seguidores aqui, empreendedores de moda de todos os perfis, de todos os tipos de produto. E eu trabalhei muito em loja de departamento, né, com produto, como eu disse, pingava de um produto para o outro e tal. Então, eu sou pan-produto. Então, qualquer produto, a gente já chegou a fazer camisola de senhorinha de hospital, entendeu? Assim, e tinha, assim, eu quero entender qual que é a necessidade, poxa, ela tá acamada e tal. Um produto de moda igual, se eu fazer uma modinha, um negócio da última tendência e etc, né? Então, entender. E quando você vai começar um negócio de moda, a gente tem alguns perfis, né? Então, tem aquela que gosta de se vestir bem e vai abrir uma loja. Essa é mais comum, né? Isso. Até aqui, eu tento buscar muito isso com os meus alunos também, que é assim, tá, mas o que exatamente que você gosta da moda, né? O que você quer levar para essa mulher que vai estar lá do outro lado, que pode ser como você? Quais são as características exatas delas, né? Porque senão fica um pouco mais vazio, você tem mais dificuldade de contar uma história, né? Ou a gente tem alguns empreendedores que são um pouco mais visionários no sentido de nem são da moda, mas identificam um nicho, por exemplo, né? E isso tende a acontecer mais até com alunos homens. Eu percebi que, poxa, sei lá, não tem roupa infantil, sei lá, para menino que gosta de não sei o quê, né? Aí, assim, monta um plano de negócio e tal, a gente tem tudo isso no Moda de Sucesso Pro, e beleza, então a gente identifica aqui uma necessidade do mercado, beleza, tá. Mas ele já começa um pouco mais intencional, no sentido de quem que eu vou ajudar, qual que é o problema que essa pessoa tem. O que é muito legal. Né? O que já facilita bastante, né? Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de venda
vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. No nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Então, por exemplo, quando a gente vai falar, né, de marketing, de branding, né, tem toda essa situação de buscar as dores e os desejos dessa pessoa. Então, usando lá o exemplo do meu irmão que eu estava falando, né, que não é nada, não é uma necessidade ultra especial, que nem eu estou atendendo uma aluna que ela pivotou o negócio dela num experimento que ela fez, ela descobriu como fazer, né, tingimentos naturais e que isso dá para vender para criança com dermatite atópica, né? Seu nenenzinho é pequeno ainda, mas assim, você, né, você vai ter contato com outras mães que estão vivendo isso, que é bem, bem difícil. Aliás, outra dermatite. Enfim, outras dermatites. A minha filha tem dermatite atópica, mas não é de alergia de coisa. Mas existem alguns tipos de que é alergia do tingimento, de produto de limpeza. Também. Exatamente. Isso está crescendo cada vez mais, né? A gente é uma geração já muito exposta a metais pesados, todos esses alergênicos, né? Que nos tornamos aí uma geração com muito mais alergias, enfim. E aí ela falou, eu tenho essa ideia aqui. Eu falei, bingo, né? Agora a gente tem um caminho aqui que é um baita do mercado que tem pouca gente. Ali é um problema específico. Eu tenho um filho, uma filha, uma criança que tem essa alergia que eu não posso ir na Renner comprar uma roupinha para ela que vai dar alergia e vai pipocar toda a pelezinha. Então, tá clara a dor, né? O desejo era, quero uma roupinha legal pro meu filho, né? Quando eu penso lá no meu irmão, não tem essa dor, né? Então, qual que era a dor dele? Eu sou um cara bonitão, eu quero estar bonitão para as meninas aqui, para eu ir no trabalho, né? O pessoal me achar bonito, respeitado aqui no trabalho, para eu sair depois, ir no barzinho, chegar na menina e tal. Não é uma dor tão nobre, mas é uma dor. Ela existe, é perfeitamente real. É um consumidor potencial que está procurando um produto que ele não encontra. Exatamente. Né? Então alguém precisa atender essa pessoa. E assim, eu também aprendi a validar todas as dores, né? Porque assim, a gente às vezes romantiza mais, tipo, ai, que legal, dermatite das criancinhas e tal. Mas o cara também, ele quer viver o amor, entendeu? Quando tem espaço para todo mundo. Para todo mundo, né? Não importa que você seja ou qual seja a sua história. Se você quiser e buscar alguma coisa que faça sentido para você, sempre vai ter algum espaço, algum lugar e pessoas que se identificam com isso. Justamente. Então, mas se eu começo assim, vou ter uma marca de moda masculina, tá? Vou ter roupas bonitas. Ok. Que fica muito difícil quando você deixa o leque aberto. Exatamente. Né? Eu acho que as coisas começam a fazer mais sentido quando você nicha e quando você começa a entender as suas próprias motivações. Eu super acho que moda é autoconhecimento. Sim. E, por exemplo, como você falou, aquela pessoa que se veste bem e ela quer... eu quero ter uma marca de moda porque eu me visto bem e eu gosto disso. Beleza, super legal. Mas ela vai se dar melhor ainda se ela entender por que ela gosta disso. E por que ela se veste bem. E por que aquilo faz sentido pra ela. Tudo bem, todos os motivos. Todos os motivos. Sem e se ela acredita que tem outras mulheres como ela, que sempre tem uma história. Talvez lá na infância dela, ela viu a mãe dela se vestir bem, aquilo é uma referência pra ela. Então tem uma história, sabe? Você tem que buscar aquilo, com certeza. Sim. Mas sempre tem uma história por trás. Qual é a sua motivação, né? O que te inspirou ou se vestir bem, quem são as suas referências, sabe? Tudo isso são coisas que você pode trabalhar, eu acredito, né, no branding, na comunicação, ali no storytelling, em tudo. Ou até o problema, né? Assim, eu vejo
Às vezes alguém que sofreu bullying, porque, sei lá, era feia, e teve grupos na escola, você é feia, você é brega e tal, aquilo fica tão forte na pessoa, que eu conheci, né, trabalhando com moda há muito tempo, isso é uma dor muito escondida, e que as pessoas não admitem, e, poxa, sempre tem alguma coisa. Tá tudo bem, né, o homem também, enfim. Sim. E aí a gente entra, né, então assim, temos perguntas aí, Lana, pra gente trazer aqui, brilhantar o nosso episódio. A Vânia, ela tava falando exatamente sobre isso, dela começar uma marca de lingerie também, com a filha dela, por sentir essa necessidade, porque as duas são plus sizes e elas não conseguiam uma lingerie bonita no tamanho dela. Muito legal isso. Isso. E tem muito mercado, porque é um público que não é atendido realmente, né? E, olha, eu vou te falar que essa necessidade, assim, eu entendi ela melhor a partir dessas reuniões que eu fiz, que eu mencionei ali com várias mulheres, né? Com mais de 60 mulheres. E foi quando eu percebi que não é simplesmente, né, tendo uma marca de moda, eu criar um produto e falar, olha, tá aqui para você. Eu não conheço nada dessa vivência, né? Eu nunca passei por uma experiência como tantas que eu ouvi ali, por exemplo, de uma que ficou uma grande amiga minha até hoje. Ela me contou quanto ela sofreu, assim, das próprias vendedoras de loja, sabe? Sim. Falando, coisas terríveis que eu acho que nem vale a pena trazer aqui, mas que ouviu coisas terríveis relacionadas ao corpo dela, sabe? Por estar ali buscando uma peça que pudesse fazer ela se sentir bem, sabe? E que toda pessoa tem direito, né? Então, foi conversando que eu entendi que a necessidade era maior só do que um produto bom para essa pessoa. Era uma necessidade de acolhimento, assim... Por completo. Por completo, porque essas pessoas não eram nem bem tratadas quando elas iam em lojas, elas não eram nem bem recebidas, elas se sentiam mal por sequer entrar numa loja e perceber que não tinha produtos no tamanho, sabe? Então, eu entendi que eu precisaria fazer um acolhimento na minha comunicação, que eu precisaria fazer um acolhimento em todos os processos ali, em todas as etapas, para que essa mulher se sentisse respeitada. Bem-vinda também. Aqui você é bem-vindo. Exato. E eu acho que uma dica, né, para a Vânia seria ela conversar com outras mulheres que ela acredita que tem interesse nisso, entender mesmo quais foram as outras vivências, né? Porque, claro, eu acho que é muito válido e muito importante a gente fazer peças sentindo a nossa necessidade de mercado, mas validar essa ideia com outras pessoas, com potenciais públicos, né? Para entender, porque às vezes a gente pode pegar algum gancho, alguma coisa que a gente não percebeu nesse caminho e usar isso a nosso favor, né? Para fazer algo mais completo ainda. E assim, eu acho que produto... a gente fala muito de plus size aqui no Brasil e eu já fiz vários vídeos sobre isso, assim, o plus size, vamos lá em roupa, não é simplesmente você graduar maior. Então, assim, eu faço no P ou no M, daí eu faço a graduação pro G, pro GG, aí eu simplesmente continuo essa graduação. Não funciona assim, né? Porque o tornozelo da pessoa, ela não aumenta proporcionalmente ao quadril, por exemplo. Então, você tem que fazer uma nova modelagem. Tórax, aumenta de a proporção diferente. Então, você tem que fazer um produto para essa pessoa. O sutiã era a mesma coisa. Então, assim, aqui no Brasil, quando se percebeu, tem um mercado para lingerie plus size. Isso já é uma visão de mais de década já. Que legal. Aí você vai lá nos polos de lingerie do Brasil, eu tenho lingerie plus size. O cara graduou o negócio, fez a graduação para cima. Fora quando chama um plus size de 48, né? Também. Você fica... Também. E eu vou te falar que quando eu comecei... Pega uma mulher aí que usa 54, manequim 54, põe esse sutiã aí. Gente, dá vontade de chorar. Fica um negócio pendurado aqui por cima. Às vezes eu vejo por baixo da roupa das pessoas, eu tenho, sabe, dói de ver. Então, assim, tem que fazer um produto, aí você vai ganhar dinheiro. Isso a gente fez muito na lingerie e acabou virando, né, sempre best-seller, porque veste, né? Não é simplesmente já tá aí. Até um tamanho maior, totalmente saco, né? E eu vejo assim que as mulheres mesmas, muitas vezes, por conta de toda essa construção, né, que aconteceu,
nem elas sabem o tamanho delas. Quando a gente recrutava modelos, a gente precisa de modelos reais aqui para a marca e tal. Chegavam na gente mulheres que vestiam o nosso tamanho, eu nem considerava o tamanho 40. Né? Eu partia do 42 né, com essa premissa de que são para corpos reais. Então, o nosso P era o 42, que no mercado geral é o 40, na verdade, o P. Né? O 42 é tipo 36. E aí eu via que elas falavam, eu sou plus size, eu quero ser modelo. E era uma mulher que vestia G. Tipo 44. 46. Assim, né? É difícil até você tirar a pessoa desse lugar que ela esteve a vida inteira pela sociedade, por tanta construção que a gente vive, mas... muito louco. Sim, olha, aqui você é um tamanho G, a gente tá buscando uma mulher que tá, assim, 3 tamanhos acima, né? E é muito difícil de encontrar. Sim. Mas aí falando, a Vânia falando aqui, eu tinha uma grade até tamanho 60, faço sob medida também. E assim, é sob medida, e daí tem que ter as matérias-primas que segurem tudo, né? Sim. Mas a gente falou bastante de produto de lingerie, que a gente ama, e vamos voltar, assim, ao tema do Dia dos Namorados, né? Por que a gente trouxe, né, uma marca de lingerie sobre isso? Porque, vamos lá, a gente falou aqui sobre identificar as dores e os desejos do seu consumidor, então a dor é algo que ela quer, ela não está conseguindo, que ela tem dificuldade. Essa dor não precisa ser nada complexo, como uma dermatite, ou não encontro algo no meu tamanho. Você pode trabalhar a dor mesmo que a sua consumidora, a sua cliente, seja tamanho 42, 44, e tem uma infinidade de opções, ela tem as dores pessoais dela, que quero me vestir para isso e tal, e ela tem os desejos dela, né? Então, cada um tem o seu desejo ali. Então, um desejo de posicionamento social, um desejo de atrair o sexo oposto, etc., que nos traz a data do Dia dos Namorados. É uma data comercial, Andressa, sim, é uma data comercial, estamos aqui para falar de varejo de vendas, então nós vamos abusar da data comercial, certo? Se você quer ir contra o consumismo aí, não tem problema algum, não te julgo em momento nenhum, se você quiser não dar presentes, tudo bem, mas nós que estamos aqui, que vendemos esses produtos, a gente tem que entender o que nossos produtos fazem para contribuir para essa data. Então, vamos lá. Uma data comercial, acho isso uma tremenda bobagem. Será? Vamos pensar, então. Quem está do espectador aqui, que tem a sua outra metade, né? O seu namorado, sua namorada, quem você quiser aí compartilhar momentos de amor, romance e paixão, e que, se não, também amizade, né? A gente tem uma oportunidade, certo? Que é uma data comercial, assim, que promove isso, de falar sobre isso, né? Quantos casais, né, acabam que só no Dia dos Namorados, que se permitem um momento, você agora acabou de ter neném, né? Todas nós aqui, muitas mães nos assistindo, às vezes é a única oportunidade que você tem, a desculpa de pedir para alguém cuidar do seu neném, você sair com o seu marido, com o pai da sua criança, com o seu namorado. Então, aquilo promove uma oportunidade, né? Sim. Beleza. Aí tá lá essa oportunidade. Aí o seu consumidor tá lá levantando de manhã, levando o filho para a escola, indo trabalhar, indo para a faculdade, fazendo o que ele tem que fazer, botando as roupinhas que ele usa lá. Qual que vai começar a ser o desconforto que essa pessoa vai criar? Ai, meu Deus, tá chegando o Dia dos Namorados. Então, assim, se eu tenho namorado, não tenho namorado. Começa a primeira situação. Aí, não, tenho. Beleza, tenho, ou tem alguém que eu posso fazer um encontro aqui, um negócio legal. O que vai começar a passar pela cabeça do seu cliente? Tô legal? Não tô legal? O que eu vou fazer? Onde que eu vou? Né? E aí começa... São anseios das pessoas. E quando a gente usa a roupa, o calçado, a lingerie, é um veículo para apoiar tudo aquilo que ela vai fazer. Então, vamos pensar. Você quer ir para a praia? Eu quero descansar. Tirando esse negócio, né? Quero descansar. Você não precisa de uma cadeira de praia? De um biquíni, de uma toalha para se enxugar depois? Então, quem que vai vender essa toalha? Quem que vai vender o cooler para você pôr uma cervejinha ali para você sentar? Precisa alguém vender isso daí. Então, a gente faz produtos que vão apoiar os momentos das pessoas, né? O que você teria para dizer aqui para a gente falar sobre, inclusive, sexualidade, né? Que é a sua especialidade, Duda. Falando de Dia dos Namorados, pessoas que têm lojas e marcas que vendem para um público que, às vezes, não está, como na sua marca, completamente conectado com a sua sexualidade, mas aí chega, ai, meu Deus, Dia dos Namorados, do que eu vou fazer, o que eu vou usar, ai, que vergonha, o que eu dou para a pessoa, o que eu vou vestir.
Né? Como que alguém que está aí do outro lado pode começar uma construção já para essa data que você sugeriria? Enfim, qual que é a sua visão sobre Dia dos Namorados e tudo mais? Olha, eu acho que, como você falou, qualquer oportunidade para você fazer uma coisa legal é uma oportunidade. E eu sei... Namorar é uma coisa legal, gente. Claro. Nós apoiamos esse canal. E fora que, assim, é o que você disse, às vezes a gente tá tão na correria, 1 milhão de coisas e, né, preocupações diversas que a gente não foca nesse... Enfim, em namorar, em dar essa atenção. E, assim, falando enquanto esposa, mulher, eu acho que é muito legal quando, né, você sente uma atenção, porque da outra pessoa, eu digo, né? Porque, assim, pode ser que isso não seja tão fácil de ser construído no dia a dia, mas se não acontece nem nessa data importante, poxa, dificulta muito, né? Criar essa conexão e, enfim. Eu acho que enquanto marca, a gente tem muitas oportunidades, né, para trazer, principalmente nos Dias dos Namorados. Por quê? Eu vejo que a maioria das marcas também não aproveita, e acho que aí depende do nicho, depende do público. Um dia para falar sobre amor próprio também, sabe? Tem muita gente solteira, né? E claro que tem muita gente que vai usar esse dia para, sei lá, conhecer alguém, para sair. Eu acredito que tem lugares que promovam encontros e, enfim, alguma promoção especial de Dia dos Namorados. Porém, é muito legal também, e aí você falou até de marcas infantis, pensando que não tem como você criar uma narrativa, né, de namorados, porque é uma coisa meio estranha, né, não criança é legal não a gente focar nessa parte com criança, e eu até pensando que as mães são o público, por que não trazer uma mensagem especial, talvez não focar necessariamente na venda, se você é uma marca de produto infantil, por exemplo, mas focar no cuidado com essa mãe, sabe? Mãe, aproveite esse dia para cuidar de você mesma, sabe? No fim de semana eu vou ficar na madrinha. Pra mãe passar o Dia dos Namorados em paz. Cara, e assim, eu vou te falar que a nossa comunicação na OV sempre foi muito, assim, focando na mulher, né? Para tirar justamente desse lugar de você é um produto a ser consumido por uma outra pessoa. A sua lingerie é para outra pessoa tirar de você, sabe? A nossa comunicação principal era sempre, assim, focando em compre uma lingerie boa para você, você merece. Você pode usar uma coisa confortável e boa. Porque a gente via que as mulheres compravam para uma ocasião especial, mas aí elas deixavam as lingeries mais baratas e desconfortáveis para o dia a dia. E não faz sentido. Né? A gente merece usar coisas boas todos os dias. É muito desconfortável você usar a lingerie errada, né? Muito. Então eu vejo assim que muitas marcas pedem uma ótima oportunidade de falar, cara, tudo bem que hoje é Dia dos Namorados, mas faça alguma coisa por você, sabe? Estar bem, né? Cuide de você, nem que você tome um banho de banheira, abra uma garrafa de vinho. A gente nem sempre se permite isso todos os dias, ou todas as semanas, em todas as oportunidades. Então, eu acho que isso pode ser uma saída legal, sabe? Mas se o público é masculino, né, e se você quer, né, enfim, eu acho que depende muito do que você acredita, e aí eu acho que é importante você ter mapeado o seu público, quais são as atividades dele, como ele acorda, para onde ele vai, ele é um homem solteiro, ele é um homem casado, né? Porque, claro que não são todas as pessoas, são todos os clientes que vão representar essa pessoa, mas quando você tem um público-alvo, uma persona construída, você vai fazer a sua comunicação baseada naquilo. Então, você vai entender se o seu público é um homem solteiro que quer sair galã, e aí você vai vender peças para ele se vestir, né? Mas você pode até fazer uma parceria com uma outra marca e falar, olha, quem comprar nesse dia vai ganhar um lubrificante, vai ganhar um chocolate para você dar para uma parceira, companheira, amiga, quem você quiser nesse dia, né? E aí você pode criar ações em cima disso e, né, vender mais ainda. Puxa, não, então se eu comprar uma camisa lá, já vou ganhar uma caixa de chocolate. Tá resolvido. Tá resolvido. O homem muitas vezes quer praticidade. Quer resolver o problema. Exato. Então já resolvi o problema do cara né, assim, um clique. Né? Então eu acho que depende muito assim da marca, de qual é a proposta da marca, de qual é a história, né? Porque se eu estiver vendendo outra coisa, meu público é mulher, o que essa mulher quer? Ela quer um vibrador de presente junto com a compra dela, né? Porque ela não vai muitas vezes ter coragem de comprar aquilo, mas eu sei que meu público se interessa, então eu posso, né, dar esse presente acima das compras de tanto, sabe? Criar ações nesse sentido, entender
o que a pessoa quer, né? Talvez para criar aí um brinde, uma coisa extra e motivar mais as vendas. Mas eu acho que a comunicação pode ser muito pensando nisso, né? Olha, nesse dia você toma o seu café da manhã, né? Você cuida de você, você veste a sua melhor roupa, sabe? E motivar ela em outros sentidos, sabe? Para que também a gente consiga, né, acolher, fazer sentido, para que ela sinta conforto vendo aquela marca. Ou se é uma mulher casada, olha, nesse dia, o que a gente já fez, né? Focando em namorados, a gente fez uma vez uma live e a gente trouxe dicas de sexualidade, né, do que você fazer nessa noite se você tem um parceiro ou uma parceira. E aí a gente sugeriu brincadeiras, sabe? Eu lembro que tinha uma que você recortava coraçõezinhos, deixava pela casa e fazia um cardápio das coisas que a pessoa poderia escolher, né? Um cardápio, né? Um menu ali. E conforme ela fosse juntando coraçõezinhos, né? Ou ela poderia fazer coisas para você e ir ganhando esses coraçõezinhos ao longo da semana, criando uma antecipação ali, né? E aí a pessoa tinha que guardar os coraçõezinhos para poder escolher, né? Dentro daquilo que você estava disposta. E assim, e aí ela poderia escolher, olha, eu quero trocar os meus coraçõezinhos por esse aqui hoje, sabe? E criava essa brincadeira, sabe? Essa dinâmica. Coisas saudáveis para o casal, sabe? Eu acho que dá para pôr o coraçãozinho dentro da máquina de lavar, dentro do senso de roupa suja, que ele tem um bônus. Faz sentido para você, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que é você ir além do compre para outra pessoa. Ou tá aqui um presente. Compre, sabe? Eu acho que vivenciar deixar o seu mesmo, público interessado e trazer conteúdo de qualidade, né? Trazer valor para ele e entrega para além do produto em si. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que aqui a gente chegou num dos pontos mais que o pessoal tem maior dificuldade, que é isso, é tipo, o conteúdo de qualidade. Aí o pessoal pode olhar e falar, Duda, para você, né, faz muito sentido, porque a marca tem tudo a ver com algo que o pessoal vai procurar para o Dia dos Namorados e tal. Mas aqui, sei lá, eu vendo alfaiataria. Como que eu vou começar a falar, pôr um vibrador no meio do brinde e tal? Como que eu vou construindo isso daqui até lá? Vamos usar alguns exemplos aí. Lana, tem comentários aí de produtos diferentes do pessoal ou podemos fazer jogar algumas batata quente aqui na mão da Duda? A gente teve um da Michelle, que ela disse de vender acessórios porque ela acha bem democrático e serve todo tipo de mulher. Cria essa vibe de acolhimento também, ao mesmo tempo de embelezamento para todos. Legal. Mas eu acho também que a lingerie, assim, é igual a Duda falou, é um nicho que você precisa pensar no amor próprio. É algo nosso, né? Independente se você está vestindo para o dia a dia e eu preciso de uma alça com sustentação, ou até uma lingerie que vai ser uma rendinha mais trabalhada, uma harness trabalhada ali. É primeiro para você e depois para os outros, né? Essa comunicação, assim. Então, é legal até trabalhar nisso. Isso aí. Vamos pensar algumas dinâmicas aqui, então, nesse exemplo, né? Então, ela tem uma loja ou uma marca de alfaiataria feminina, né? Então, normalmente ela fala sobre dia a dia no trabalho, a praticidade, né? O estilo, pronto. Agora, queremos falar de Dia dos Namorados. Como que ela vai pivotar isso? O que seria uma ideia, assim, para começar? Eu acho que ela pode... Primeiro de tudo, se ela quer fazer uma ação ousada, como você falou, né, do vibrador, ela tem que perguntar. Sempre a melhor pessoa para responder isso é o público, né? E é por isso que eu acho que as redes sociais ou até e-mail são uma forma muito legal de você conectar com o público e trazer essas coisas, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma série de e-mails ali, 3, 4, 5 e-mails, e começar a dar uma pinceladinha no assunto, sabe? Ver se as pessoas respondem e curtem. Ou no Instagram, mais fácil ainda, né? Abrir caixinha de perguntar o que as pessoas vão fazer no Dia dos Namorados, né? Perguntar quem vai estar sozinha, ver se é uma grande parcela do público que te assiste ali. Legal. E eu acho que isso varia muito de acordo com da onde vem a maior parcela do seu público, né? Se é online, se é numa loja física, porque vale também perguntar, né? Perguntar para cliente, olha, a gente vai falar sobre sexualidade aqui no dia tal, trazer uma conversa gratuita, chamar as clientes, sabe? Isso te interessa? É algo que te interessa? Enfim, e investigando mesmo, né? Porque eu poderia criar 1000 estratégias aqui impondo algo, mas a verdade é que quem conhece o público é o dono do negócio, né? E se tá na dúvida, perguntar, eu acho que é a melhor saída. Porque, por exemplo,
vamos supor que a gente está ali falando sobre alfaiataria e praticidade, né? Você sabia que a gente tem um produto aqui que você pode colocar de manhã e ir trocando ele, ou trocar o blazer, né? Colocar do avesso e ele vai ficar de uma outra cor, ou a gente tem uma peça aqui que ela vira uma outra peça, isso é prático se você for para um jantar de noite, sabe? Mas isso pensando que a gente está focando no público feminino que está consumindo para si mesmo, né? Se eu for focar numa pessoa que... Depende, se ela vai comprar... Eu quero que ela compre algo para o marido dela também, na minha marca que atende os dois públicos, ou não, eu quero que ela compre algo para ela sair nessa noite do Dia dos Namorados. Ou vou vender um presente, né, pro namorado. Eu acho que muda toda a comunicação, né? E vai muito de acordo com isso. Por exemplo, ela citou ali os acessórios. Se você... Acho que faz muito sentido se a gente está pensando ali, né? Você quer comprar... Ou melhor, você quer vender algo para ela ficar mais bonita, para ela se embelezar no Dia dos Namorados. Então, a comunicação vai partir toda para esse lado, sabe? Olha, tá aqui, você quer uma peça prática que você possa também usar no trabalho ou não, olha, para você mudar o seu look completamente, para você trazer uma coisa diferente, né? Uma peça que você nunca usou, algo mais ousado, sabe? Eu acho que varia muito... Qual é a intenção, né, para você criar uma campanha, mas tudo pode ser feito e acho que depende muito, como eu falei, né, ali do público. Na OV, pensando ali no storytelling, a gente fez já uma campanha, a gente falava muito de diversidade, né? Então a gente fez uma campanha uma vez com 2 mulheres, e aí a gente pensou no seguinte, a gente queria trazer produtos novos, né, um conjunto novo em 2 cores diferentes. E aí a gente criou uma história, uma campanha, né? A gente fez uma gravação e criou uma campanha falando do Sol e da Lua. Tem, eu acho que é um poema que eles nunca se encontram, né? E o nome das peças era Eclipse. E aí a gente contou uma historinha de amor para vender essas peças, sabe? Entre essas 2 modelos, trazendo ali os pilares da marca, os valores da marca, né? De diversidade, de representatividade de 2 mulheres, né? Numa campanha com 2 mulheres. Então, a gente amarrou tudo para conseguir vender esse produto, né? E eu acho que isso é possível fazer em qualquer nicho, em qualquer mercado, né? Você criar, hoje em dia, com Reels, sabe, pequenas campanhas, antecipar algumas coisas, mas deixar para contar uma história, fazer uma série, tudo aquilo que eu acho que prende o teu público e deixa ele interessado em saber mais, entender qual vai ser o fim da história, eu acho que é muito legal. E acho que a gente pode vender diversos produtos nesse sentido, né? Mesmo a marca de alfaiataria, cara, não, a gente quer fazer uma coisa diferente, essa mulher, ela é uma no dia a dia, mas ela quer uma coisa que seja ainda o produto que ela gosta, né, na qualidade que ela gosta, mas uma coisa completamente diferente para essa noite especial. É uma coisa muito importante para essa mulher, né, que vai variar também de acordo com o estilo de vida, idade e 1 milhão de coisas relacionadas àquele público. Mas se você sabe que o seu público gosta de uma determinada coisa, não tem por que também não ser ousado e arriscar, né, olha, aqui tem um produto novo, mostrar às vezes, né, os looks, ou criar uma cena, criar uma proposta. Acho que tudo isso ajuda muito a vender, sabe? Com certeza. Porque o que a gente vê mais, e eu acho que é o que é menos efetivo, e o pessoal fica, né, tropeçando bastante naquilo, assim, pessoal, está chegando o Dia dos Namorados, já escolheu o presente da sua namorada? Vem pra loja tal. E aí eu vou uma fotinha de Marara, entendeu? Tipo, no máximo, põe um look, mas assim, o cara olha aquilo e fala, tá, mas olha com quanta gente você tá competindo. Pois é, olha com quanta tão gente complicado. Você tá competindo. Porque, assim, na verdade, aquilo não é uma grande solução. Então, assim... Não, porque ele pode comprar de você ou de qualquer outra loja do shopping. Né? E vai chegar com uma caixa, tá aqui seu presente. Né? E assim, o que na verdade né? Despersonalizado, quando na verdade assim, a gente está pensando que cada vez mais as pessoas estão buscando experiências, né? Construir aquela experiência junto com o seu cliente usando os seus produtos, né? Porque ele vai, se for jantar em algum lugar, vai falar, puta, preciso de uma camisa mais legal, ou dar a roupa para namorada sair junto, né? Sempre tem essa coisa meio... Ou até como você falou, a experiência. Cara, nesse Dia dos Namorados eu vou fazer essa caixa aqui super especial de presente. Então, todo mundo que comprar até essa data vai receber nesse pacote especial. Sim. Que aí não é aquela sacola só que a pessoa pega e abre ali. Exatamente. Tem todo um cuidado. Montar kits, assim, né? A gente falou muito sobre isso no Dia das Mães, né? Datas comemorativas, inclusive tá no canal do YouTube. E tem um episódio aqui, se você olhar, acompanha o canal, né, do YouTube separado, que é o Pod Moda Condessa Rano Favorito.
E temos também no canal principal, Andressa Serrano Favorito, um vídeo já sobre datas comemorativas, sobre justamente essa questão de você montar os kits com os produtos que você já tem, então contextualizando os produtos, né? A gente ia falar um pouco aqui sobre alguns produtos que mais vendem, né, nessa época. Lógico, a gente fala muito sobre datas comemorativas, pensar que pode ser tanto algo que a pessoa especificamente pediu de presente, né, como coisas mais simples, né, como a seguidora aqui comentou a questão dos acessórios, né, então coisas às vezes que não tem tanto tamanho. Você tem as harnesses, por exemplo, que para quem não conhece, é um body feito de tiras, né, que eu estava falando antes, que é ajustável, não é caro de fazer, etc. E é uma coisa super especial, né? Sim. Então, geralmente, os produtos que mais vendem para datas, assim, para você dar de presente, eles são aqueles que vão vestir com mais facilidade, que tem você vai errar menos, né? Ou algo pronto, que ele bate o olho e fala, tá resolvido o meu problema, quando você falou um kit, né? Inclusive, a gente fazia muito isso lá na Inglaterra, no Fig Leaves, a gente comprava já esses kits que as marcas de lingerie já faziam, que era caríssimo, e a gente falava que era pro cara que quer jogar dinheiro no problema, né? Tipo, resolvi o problema, pronto. Quanto que é? Eu pago. Tá feito, né? Pronto, mastigado. Porque às vezes a pessoa tá perdida mesmo, né? Ela não sabe o tamanho da esposa, né? A gente vê que isso... Eu, como trabalhei em loja de lingerie, vejo que isso é muito comum. Muito. Então, às vezes, o cara, pra não errar, cara, um kit com... né, sei lá, uma vela, um óleo de massagem, uma venda, um harness que ajusta em qualquer tamanho, né? Ajuda ele a não cometer uma gafe ali, né? Não realmente criar um problema. Então, podem ser soluções, né? Exatamente. Também. Então, para a gente ir fechando, resumindo, eu acho que dá para a gente falou bastante de lingerie, naturalmente, a gente não aguenta, mas pensando em Dia dos Namorados, vamos pensar nessa ocasião, quais são os anseios aí do seu público, o que ele pretende fazer. Então, a dica da Duda é começar pela pesquisa, muito boa, né? E aí começar a montar a sua narrativa, onde que você entra nisso daí, né? Então, quais são os produtos e sempre explicar o porquê, né? Nunca aquela coisa, tá aqui meu produto, Dia dos Namorados tá chegando, tá aqui o produto, tá? O que eu faço com esse produto depois, né? Sim. E uma última dica, Duda, que você pode pensar para o pessoal que está chegando aí, dicas práticas para vender mais no Dia dos Namorados, atendimento, frete, coisas do tipo, quais são as experiências suas que você poderia passar aqui para a gente? Eu acho finalizar. Que talvez essa de conectar com o cliente mesmo, sabe? Porque, por exemplo, né, a gente já testou o lance do frete grátis nessa época, não funcionava tão bem, sabe? O meu cliente queria outras coisas. Uma coisa que a gente fez que funcionou muito legal foi dar um harness de presente em todas as compras, mas aí eu via que as mulheres compravam para si mesmas, sabe? Que era também o nosso objetivo, né? O nosso público-alvo de vendas nunca foi o masculino. Então, embora eu acho que possa ser também super legal. Mas como a gente fez aí, né, essa ação com ganha um harness comprando até o dia tal para os namorados, foi uma ação que foi muito legal, sabe? Porque a gente acrescentava um produto. Então, ao invés de dar um cupom de desconto, ao invés de você fazer um frete grátis, você acrescentar um produto na compra acima de um valor X, né? Aí tem que ver o que funciona, né, para cada loja. Mas essa eu achei que foi uma ação que funcionou muito bem, funcionou super legal, sabe? Mas realmente, assim, você pode testar um milhão de coisas. Quem vai te dizer o que vale a pena mesmo, né, para onde você ir, é o resultado, né, ou o seu cliente quando você estiver planejando. A resposta, né, que ele vai dando. E a gente já ligou também, assim, para, tipo, vamos ligar hoje para 10 clientes, perguntar, né, manda um WhatsApp primeiro, pergunta se elas, as melhores clientes, sabe, ou aquelas que são mais assíduas, o que você gosta, o que você quer, o que você curtiu, que a gente já fez, sabe, o que você espera nesse Dia dos Namorados, o que te faria feliz, né? Aonde mais você acha que a gente pode estar no seu dia a dia? Se você compra sua roupa para o trabalho, cara, eu vou dar uma caneca pro café da manhã dela, sabe? Porque essa mulher não tá pensando no Dia dos Namorados, ela tá pensando no dia a dia dela e, enfim, eu vou dar uma caneca porque ela vai lembrar de mim no café da manhã, sabe? E é isso, eu acho que você conectar com quem é o seu público-alvo, com o que ele quer diretamente, ao invés de só, né, pegar dicas aleatórias. Acho que isso faz muito mais sentido. Em vez de só botar um coraçãozinho no post ali e falar, venha para a loja tal. Construir isso. Começa a construir já, né? Sim, tem com tempo. Certeza. As pessoas vão deixar um pouco para a última hora. Cuidado, você que vende online, né? Dá uma data de corte aí para o pessoal receber em tempo.
né, para não dar essa dor de cabeça e começar essa narrativa agora. Se esse episódio já te deu várias ideias aí, comente aqui abaixo na gravação desse episódio. Não se esqueçam que os nossos episódios vão ao vivo, eles acontecem ao vivo no canal Pod Moda com Andressa Hanno Favorito, que é um canal separado do meu canal principal, que é o Andressa Hanno Favorito. Vocês devem seguir os dois, por gentileza, né? Se você está aqui, já siga. E toda terça, esses episódios editados vão para todas as plataformas de streaming, para você acompanhar aí dos seus dispositivos e de todas as sua plataforma de streaming aí preferida, para acompanhar. É só procurar o Pod Moda com Andressa Hanno Favorito e curtir aí esse conteúdo no carro, lavando louça, fazendo exercício da forma que você desejar. Se você estiver escutando esse episódio aí, fazendo alguma dessas atividades, dá um print aí na tela e me marca lá no @Andressa Hanno Favorito lá no Instagram com a sua dúvida ou com a grande sacada que você pode ter tido até aqui. Não se esqueça de compartilhar com quem precisa ter um Dia dos Namorados épico de vendas e que realmente satisfaz e se conecta com os seus clientes. Alana, temos uma última observação. Quais foram as maiores sacadas que você pegou aí? A nossa comunicação final é isso. A comunicação é não colar só os coraçõezinhos na vitrine, principalmente que a Andressa falou agora do e-commerce. A gente precisa muito, acho que o ponto principal, além de preparar o produto, preparar uma comunicação, é dar uma data limite de chegada para os produtos, para ninguém ficar ali, ai meu Deus, chegou o dia 12 e eu não estou aqui com os meus produtos, meu presente e tudo mais. E é isso, Duda tem uma marca incrível de conectar com o público, ela é especialista realmente em criar narrativas para algo que perguntou muito pra gente, que é como se conectar com o público para me vender meus produtos. A Duda, ela criou ali realmente um rebanho, a comunicação dela, e é incrível. Duda, obrigada pela sua participação, viu? Imagina, obrigada. Muito legal mesmo. É uma grande referência aí dessa construção, né? Então, pouco tempo também. Então, Duda, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui ao vivo com a gente, que estiveram aqui com a gente. Um beijo para vocês, bom Dia dos Namorados para você aí, com quem você quiser participar, e óbvio, boas vendas para você aí também, né? Se prepara já, começa a sua história que você vai contar, começa a se conectar com o pessoal e depois me conta o resultado sempre. Beijo para vocês, nos vemos segunda que vem, 10h30. Beijo, Duda, obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Hanno Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais marcando o @Andressa Hanno Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo é só me seguir em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, é só buscar por Andressa Hanno Favorito. E não se esqueça que a gente também tem um canal do YouTube exclusivo do Pod Moda, então é só buscar por Pod Moda com Andressa Hanno Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressahandofavorito.com e para saber mais sobre moda de sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?